tua petição. Até metade do reino se te dará. Toma teu assento e agora toma o Senhor. Queridos, eu quero nesta noite ficar no tema da campanha. O que queres que eu te faça? Aleluia. E eu lembro que na primeira noite, hoje é a quarta noite da campanha, na primeira noite o pastor Jefferson lançou um desafio. E eu levei no coração. É verdade. Porque ele disse assim: que bom que eu fui primeiro, os próximos que seguir. E quando a gente é desafiado, a gente só melhora. A gente vai estudar, a gente vai buscar algo diferente. Não que a gente é melhor, mas para trazer algo de uma novidade. E eu buscando em Deus, o Espírito do Senhor me levou a essa passagem. Mas eu também quero trazer juntamente com essa passagem, a passagem que o Júnior fez leitura na palavra de Deus sobre
homem generoso. Só que segundo a história, segundo os historiadores, Assuero era um homem terrível. Ele era um homem mau. E acima de tudo, ele era um homem que tinha a sua tendência à prostituição. Ele só tinha um disfarce, mas de bom ele não tinha nada. Se você olhar nos personagens, você vai ver Amã, que está ali disfarçado de um bom servo, prestativo, sempre solícito, pronto a ajudar, mas de bom ele também não tem nada, porque tanto que ele coloca no seu coração de fazer uma forca para o seu semelhante, tramando algo terrível para acabar com uma nação. A rainha Vasti está ali também disfarçada de uma boa rainha, mas quando recebe o convite para se apresentar diante do rei, ela foi insubordinada, insubmissa. Esther, a personagem principal do livro, ela também está disfarçada. Ora ela se apresenta como Esther, ora ela se apresenta como Hadassa, talvez tentando esconder a sua origem. Fica difícil dizer qual é a identidade dessa mulher, qual é a identidade dessa rainha. Mardoqueu, o tio, Esther ou Mordecai, em algumas versões, ele também está disfarçado porque ele era judeu, e um judeu jamais usaria um nome de origem persa ou babilônico, porque Mardoqueu deriva de um deus babilônico, e nenhum judeu aceitaria isso na sua identidade. E agora o interessante é, o nome do Senhor também está disfarçado. Se você olhar nesse livro, você não vai ver falar no nome de Deus, mas ele está ali. Sabe por que o nome de Deus está ali? Porque Deus não precisa de um cartaz dizendo que ele é Deus. Deus não precisa de uma foto no currículo para dizer que ele faz, que ele tem capacidade, que ele tem autoridade. Ele não precisa nada disso. Talvez eu precise apresentar um currículo, apresentar uma credencial, mas Deus não precisa disso. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O que queres que eu te faça? Qual é a tua petição? Este é o cenário que está nesse campo. Uma rainha que, se você olhar para a história, se você ler a origem dela, ela era escrava, ela veio na deportação, ela era exilada, melhor dizendo, ela não tem seus pais, ela foi criada por um parente, e ela esconde a sua identidade. Ela está ali. E aqui vai um conselho para vocês. Todo texto, todas as vezes que é feita essa pergunta para ela, o que quer que a gente faça? Qual é a tua questão? Ela não se aproxima. Ela esperou o momento certo, gente. E se nós olharmos para frente da história, nós vamos ver que quando ela chega no palácio, o meu grupo olha para ela e acha graça. Ela ganha umas moças da vida dela, elas olham para ela e acham graça. Alguém
que havia uma trama ali para que os judeus fossem exterminados. Interessante que quando a notícia chega para Esther, a primeira coisa que ela faz, ela se recolhe. Ela diz assim para o tio dela: eu não posso me apresentar ao rei. Nos últimos 30 dias o rei não requisitou a minha presença. E tu sabe que se eu me apresentar diante dele sem ser chamado, eu posso morrer. Aí Mardoqueu diz assim para ela: olha, não esqueça que você é judia, ou você acha que você vai se livrar e a casa do teu pai vai ser livre. Não. Se ele tiver que matar, ele vai matar você e todos nós. Mas Mardoqueu diz uma coisa que me chama bastante atenção, capítulo 4, versículo 14, que eu falei agora: foi para este tempo, foi para esta ocasião, foi para esta oportunidade que Deus te colocou aqui no palácio. Você não veio aqui nesta noite porque você não tinha o que fazer, foi para ouvir algo do céu nesta noite, foi para ter uma mudança divina, uma transformação. Você não saiu de casa para passar calor porque você gosta do calor, foi para este tempo que você foi levantada. E aí ela mudou o posicionamento dela, ela diz assim: rei, está sendo decretado a partir de hoje 3 dias de jejum, ninguém come, ninguém bebe, avisa todo mundo aí, eu e as minhas criadas, as minhas servas, e quem serve comigo aqui, ninguém vai comer, ninguém vai beber. E aí depois eu vou falar com o rei, e se eu morrer com isso, vivi. O interessante é que até o momento ela estava ali, ela não sabia o que fazer, mas quando ela é confrontada, quando ela é trazida à realidade, aí ela olha e entende que Deus está no negócio, ela entende que Deus está no controle, que Deus é soberano, e que se fosse da vontade de Deus, ela sairia com vida daquele povo. E ao terceiro dia ela pega as suas vestes reais, e ela sai da sua casa. E a Bíblia fala que ela vai até o pátio da residência real. E ela fica lá com quem não quer nada diante da porta. O rei, por acaso, estava sentado ali. O rei olha. E se o rei estendesse o cetro, a pessoa sobrevivia. Se o rei não estendesse o cetro, era a morte. E quando o rei olha para ela e vem lá no pátio, ele estende o cetro de ouro. Ela chega, toca na ponta do cetro de ouro e aí ele diz: o que você tem? Mede o que você tem. Ela disse: eu vou fazer um banquete. Vem comigo. O caso mais complicado. Quando chega no banquete, o rei novamente faz o mesmo questionamento. Me diz aí o que você quer. Qual é a competição? Aí ele escreve assim: não, se for do seu agrado, amanhã eu também quero fazer mais um banquete ali. Se eu achar graça, eu falo a minha posição. Mas vem amanhã de novo e traz a mão. A mão, irmãos, para que vocês entendam o contexto, ele era tão perverso, tão diabólico, que ele ficou terrivelmente atormentado porque Mardoqueu não se curvou diante dele. Mardoqueu era aquela pessoa que ficava, dizem alguns historiadores, que ele talvez servisse na área judiciária do rei. Ele estava ali próximo ao rei, e numa noite ele escuta alguém tramando contra a vida do rei. Ele avisa que o rei sofreria um atentado. A história é investigada e o rei é livrado. As pessoas são mortas, só que na hora de dar o crédito, quem dava o crédito foi Amã. Então ele se achava melhor dos outros, ele se achava a última bolacha do pacote, como a gente diz, a Coca-Cola do deserto. E ele se irava toda vez que ele passava, os servos se curvavam as mãos do que não. Ele não sabia o que fazer. Ele busca conselhos de alguém assim: olha, convença o rei, fala com o rei. E quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa tem um orgulho,
Só que eles esquecem de um detalhe: o nosso Deus não morre. O salmista diz assim: guarda de Israel não morre. Aquele que cuida de nós, nem uma soneca ou nem um cochilo de tira. Quando é feito esse edital, quando é feito esse dado, esse veredito, que Mardoqueu descobre, que ele leva até o conhecimento da rainha, depois de alguns dias, aonde ele se veste um pano de saco e fica ali na porta do rei, sabendo que não poderia estar com aquele traje ali. E ali começa o propósito da rainha Esther do rei, que era interceder pelo povo, que era pedir a Deus o livramento, que era apresentar o Senhor. Quando Naamã achou que estava dominando a situação, quando Naamã achou que estava tudo sob controle, quando Naamã achou que agora eu me livrei, agora o único homem que não se curva diante de mim vai ser exterminado juntamente com o seu. Ele chega na sua casa, ele conta para a família, para a esposa, para os amigos, eles fazem um banquete lá. Só que Deus é um Deus de providência. Eu falei no início que o nosso Deus está disfarçado aqui nesse texto, mas Ele é um Deus que não se atrasa, é um Deus que chega na hora certa, e na noite anterior ao banquete, Deus inquieta Asuero, tirando do sono, fazendo com que ele não durma, e ele pega e traz um livro das crônicas. Eu preciso ler alguma coisa porque eu não consigo dormir. E aí o Espírito de Deus direciona ele até a página do acontecido, o atentado. E ali estava escrito que Mardoqueu foi o homem que contou. Aí ele pergunta para os serviçais ali, o que foi feito para Mardoqueu, que honra foi dada para ele, o que nós oferecemos em troca, como nós agradecemos o que ele fez por mim. Daí o servo diz assim: nada foi feito. Na minha imaginação, talvez o criado quisesse dizer: olha, meu rei, o Senhor homenageou a pessoa errada, o Senhor deu honras à pessoa errada, o Senhor deu glória à pessoa errada, ao interesseiro, ao bajulador. No verdadeiro herói, o Senhor deixou atirado num campo. Só que naquele exato momento em que o rei falava com o criado, alguém entra no pátio, o rei ouve o barulho e diz assim: quem está chegando? Olha os detalhes, olha a providência de Deus. Deus não está aqui explicitamente, mas o cuidado que ele está. Deus não está aqui nominalmente, mas a mão dele está. Quando a mãe entra pelo pátio do rei, ouve o caminhão dele diz assim: quem está chegando a esta hora? É a mãe. Aí Deus deu o rei, Deus manda chamar ele e diz assim: o que nós podemos fazer para um homem que salvou a vida do rei? E aí ele, todo orgulhoso, com o ego maior que o elefante, ele diz assim: olha, eu sugiro que você coloque ele sobre o cavalo real, com vestes reais, com a coroa real, e escolha o mais alto dos príncipes, o mais nobre dos príncipes, e pegue o cavalo dele e leve por toda a cidade, pelo centro da cidade, pelas principais ruas, e vai dizendo: assim se faz a todo homem a quem o rei deseja amar. Porque ele achava, Júlio, que era ele que teria essa honraria. Ele achava que o nosso Deus é um Deus de ocasião, é um Deus que dá de vez em quando ele vai chegar com providência, é um Deus que só ajuda quando ninguém entender, é um Deus que só socorre quando não tem mais nada para fazer. E aí, Asuero diz assim: então assim seja feito, não tire nem uma palavra do que você falou. Você mesmo vai levar as vestes, vai ajudar ele a se vestir, e você vai pegar o cavalo e puxar para que toda a cidade veja. Eu imagino a frustração daquele homem, que ele chega na sua casa com o semblante fechado, ele conta para a esposa o que aconteceu, e aí
não ouviu? Você acha que Deus não sentiu? Você acha que Deus já não ordenou lá no céu para que a resposta da tua oração chegue até você? O socorro chegue até você. Por que você está desse jeito? Eu não sei para quem eu estou falando, talvez seja para mim mesmo. Porque primeiramente eu tenho que entregar para mim, para depois entregar algo para você. Talvez você que está aí sentado olha para mim e diz assim, como eu queria pregar no meu espírito. Mas você não sabe as guerras que é travada aqui e aqui. Você não sabe quantas vezes eu tive vontade de parar. Quantas vezes eu disse, Senhor, por que tudo isso? Porque, Senhor, eu me prospere, porque eu estou vivendo esta vida, porque tanto sofrimento, porque tanta rejeição, porque tanto abandono, porque para mim é mais difícil. Todas as vezes que você olhar e achar que é fácil para mim, levanta a tua mão no céu e diz assim, Senhor, dá graça. Senhor, renova as forças, fortalece. Eu digo isso para todos eles que estão aqui. Você acha que é fácil me ocupar uma cadeira aqui? Você não sabe das guerras. Você não sabe quantas vezes eu preguei e Deus operou. E depois eu saía daqui com uma guerra tremenda, terrível. E não entendia, Senhor, mas o Senhor operou maravilhas. Pessoas saindo avivadas, renovadas. E por que eu estou nesses questionamentos? Porque, Senhor, que me vem esses pensamentos de derrota, sabendo que o Senhor operou grandemente. Não é fácil. Que Deus cuida de nós. Ninguém toca na menina do Senhor. Ninguém toca. Ninguém toca. O diabo pode até tentar, Satanás pode até tentar, os infernos, os demônios podem até se levantar, mas não toca. Não toca. Quando a mulher a mãe fala para ele, olha, nossa linguagem está ferrado, meu amor. Se for um homem, já começou a dormir. Imagina se você levar adiante. Mas eu vou te aconselhar, faz uma forca bem grande. Faz uma forca bem alta para que todos vejam. O orgulho, o ego, sabendo que ia ser derrotado, sabendo que estava afadado ao fracasso, ainda assim, ele quer levar adiante o plano dele. Ele constrói uma forca bem grande. E aí, quando termina a conversa, chega alguns enviados do rei, que na época era hábito, os caras convidados para não se atrasarem. E aí, quando eles estão chegando no banquete que a rainha Esther oferece ao rei, e aí o rei diz assim para ela, qual é a tua petição? É a terceira vez que o rei fala isso, já está no capítulo 7, qual é a tua petição? Me pede. Eu imagino nosso velho mais ansioso, porque ele queria agradar aquela mulher, ele queria agradar a rainha. Me pede o que você quer. E aí ela diz, talvez o rei não saiba, mas eu sou judia. E o rei assinou o decreto, o rei assinou um edital para que o meu povo seja eliminado. Mas quem é o responsável por isso? Quando ela começa a falar, eu imagino a mãe no banquete. Talvez ele virou um camaleão com todas as cores que passam por ele. No pavor começa a tomar conta, mas assim foi Deus chamando. Este que se disfarça de bom conselheiro, de servo prestativo, ele induziu o rei a exterminar com o meu povo. Mas se eu achei graça, conceda a minha petição. O rei se digna e a Bíblia diz que ele sai para o pátio, talvez para não olhar a cara de Amã, talvez para pensar o que fazer. E quando ele volta, a Bíblia fala que Amã estava prostrado diante da rainha, suplicando para que ela intercedesse, porque
em outro lugar. No desespero, ele diz assim: rainha, me ajuda aí. Foi uma brincadeirinha de mau gosto. Eu não deveria ter feito isso. O povo de vocês é um povo trabalhador. Eu me deixei levar pelo momento, pela emoção, pelo orgulho, pelo meu ego. Quando o rei volta e vê aquela cena, daquele homem prostrado aos pés da rainha, ele diz assim: acaso está tentando persuadir a minha rainha para que ela venha falar comigo? Isso desperta uma ira em Assuero. E os persas, eles tinham desprezo pela vida, não importava. E quem quer que fosse, se fosse para matar, ele assinava a ordem. Se fosse para exterminar, ele assinava prontamente, sem querer saber quem morreu. E aí, o mesmo criado diz assim: olha, o rei, inclusive, há uma forca na casa dele, que foi preparada para o homem que contou o que ia acontecer com você. O homem que lhe avisou do atentado que ele fez. E na mesma hora, a Bíblia fala que foi tirado na altura, foi levado e foi enforcado. Qual é a tua petição? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua necessidade nesta noite? Quando Jesus sai de Jericó, a pergunta que ele faz: o que és? O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Quando o rei chega para a rainha, qual é a tua petição? Porque ele sabia que a Esther tinha. Ele diz assim: eu te dou a metade do meu reino, se for preciso. O que você precisa nesta noite? O que você tem buscado e não tem alcançado? O que você tem orado e não tem alcançado?